Estamos todos bem, graças a Deus. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Amém, meus irmãos? Feliz de retornar à nossa casa, de rever os irmãos. Amém? Sabe qual é o dia mais importante da sua vida? Qual é o dia mais importante da sua vida? Hoje. Ontem já passou e o amanhã a gente nem sabe se vai chegar. Por isso a palavra diz que se ouvires a voz do Senhor hoje, não endureçais o vosso coração. Então a palavra que Deus vai mandar hoje é para quem está aqui. Pastor Vitor, e se eu ver amanhã pela gravação? Quando você estiver vendo amanhã na gravação, você não vai falar que está vendo amanhã, você vai falar que está vendo? Amém? Louvado o nome do Senhor. Primeiro, quero dizer que estou muito feliz de retornar. Segundo, dizer que vocês moram no meu coração, que a gente vai para alguns lugares, mas é muito bom quando a gente volta para a nossa casa, para o nosso grupo, para o nosso ambiente, onde nós nos conhecemos melhor, onde nós temos liberdade e onde o Espírito Santo tem falado conosco. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Queria te convidar, você que trouxe a sua Bíblia, abre lá comigo no livro do profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 37. É um texto de muitas canções, de muitas músicas. Ele fala de um vale de ossos secos. Acho que você já ouviu falar desse texto algumas vezes na sua vida. E hoje nós queremos partilhar de algumas orientações, alguns ensinamentos da parte do Senhor, nesse tempo que se chama hoje. Ezequiel capítulo 37. Veio a mão do Senhor sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e os ossos estavam muito secos, ou em algumas versões pode estar assim, estavam sequíssimos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. E ele me disse então, verso 4, profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito sobre vocês, e os cobrirei com pele, já li, né? Porei espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Olhei, e os ossos foram cobertos com tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé, e era um exército enorme. Amém? Deixe a sua Bíblia de lado, se você puder deixar ela aberta, nós vamos ler, enfatizar alguns detalhes, isso é importante, mas feche os seus olhos, vamos orar. Senhor amado, nós te damos graça nessa noite, rendemos a Ti, Senhor, louvor, adoração, te bendizemos, Senhor amado, neste lugar, e queremos, Senhor, Te entronizar nesta noite nos nossos corações. Declarar, Pai querido, que só o Senhor é Deus e que fora do Senhor não há outro. Por isso, Senhor amado, além dessa declaração dos nossos lábios, nós queremos também, Pai, dar ao Senhor essa declaração no nosso coração. Dar ao Senhor, Deus querido, o trono do nosso coração, o trono das nossas vidas, o trono da nossa mente, Pai, para que nesta noite o Senhor reine sobre nós e ministre em nós, Pai querido, o Teu bom propósito, aquilo que já está preparado desde a fundação do mundo. Porque a Tua palavra, Senhor, nos diz que esse é um dia que o Senhor já fez. Então, Senhor amado, nós cremos que o Senhor já tem um propósito, um plano para a nossa vida. Fala conosco, Pai, e nos abençoe no nome do Senhor Jesus. É nossa oração, Pai amado, e por ela nós já te agradecemos, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Tome o seu assento, você que está de pé. Amém? Graças a Deus. Irmãos, todo mundo conhece esse texto, não conhece?
É um texto conhecido, como eu disse, é conhecido pelas canções, pelas figuras, por essa expressão do Ezequiel no Vale de Ossos Secos. Mas todo o texto bíblico, irmãos, ele tem muitos ensinamentos para nós, tem muitas dicas preciosas, e hoje eu quero partilhar algumas delas que eu aprendi no Senhor com esse texto, com essa visão do profeta. Como nós sempre dizemos, irmãos, todo texto ele precisa estar situado dentro de um bloco, dentro de um contexto. Porque se eu apenas citar um texto, um versículo, uma passagem, sem necessariamente lembrar ou trazer à memória o que está no entorno dela, eu corro o risco de viver uma eterna caixinha de promessas. Vocês não lembram de caixinha de promessas? Sabe o que era? Para quem não sabe o que é uma caixinha de promessas, era uma caixinha cheia de papeizinhos, geralmente coloridos, várias cores, né, obviamente, e a pessoa ia lá e tirava um papelzinho e estava escrito assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, aleluias, e ela guardava aquilo dali. Aí outro dia ela estava muito triste, muito mal, muito angustiada, ela ia lá na caixinha de promessas e tirava: olha, eu tudo posso naquele que me fortalece, glória a Deus. Aí no outro dia ela estava mais triste ainda, ela tirava lá: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Irmãos, caixinhas de promessas eram uma bênção, exceto pelo dia mau, exceto pelo dia do pecado. Porque se num dia você estivesse todo cheio de pecado, cheio de lama, cheio de carrapicho, você ia lá na caixinha de promessas e tirar assim: olha, agrada-te do Senhor teu Deus e Ele satisfará os desejos do seu coração, com a vida toda bagunçada. E aí você ia ver que na caixinha de promessas não tinha uma bronca, não tinha uma dura, não tinha um puxão de orelha, porque eram textos que estavam tirados do contexto. Então isso é muito perigoso, irmãos. Todo texto que você for ler, lê um pouquinho para trás, lê um pouquinho para frente, tenta entender quem falou, para quem falou, por que falou, para que a gente possa entender. O profeta Ezequiel, irmãos, ele era um homem de Deus. Como o próprio nome diz, um profeta, um homem que representava Deus diante das pessoas. Ele era a boca de Deus na terra. Ezequiel é um homem de várias visões. Se você ler o livro de Ezequiel, você vai ver coisas fantásticas. E fantásticas por conta da grandiosidade das revelações, e fantásticas também por conta da esquisitice das coisas. E quando eu digo esquisito, porque são coisas incomuns aos nossos olhos. Imagina, você está de repente vendo uma visão cheia de... Deus, está vendo uma roda, e a roda está cheia de olhos por dentro e por fora, e fala assim: que coisa é essa? São as visões do profeta Ezequiel. Essa visão do dia de hoje, irmãos, que nós lemos aqui sobre o Vale de Ossos Secos, Ezequiel, ele é tomado pelo Senhor em espírito, e ele é levado a visualizar um monte de ossos. E quem eram esses ossos, pastor Vitor? Esses ossos eram a nação de Israel. Por que a nação de Israel? Porque o povo de Israel, na verdade, não a nação como um todo, porque parte da nação de Israel já tinha sido dizimada pela Síria em 722 a.C., mas agora, no ano 586 a.C., na terceira invasão da Babilônia em Jerusalém, eles dizimam tudo, acabaram com a cidade de Jerusalém, acabaram com os judeus. Quando eu digo judeus, porque só restou Judá, a parte de cima já tinha ido embora. É nessa ocasião que eles destroem o templo, é nessa ocasião que a Arca da Aliança some, é nessa ocasião que Daniel, Misael, Azarias e Ananias são levados para a Babilônia junto com tantos outros. É nesse cenário. Acabou. É dessa situação que Jeremias passou anos avisando que ia acontecer. Olha, gente, vocês vão para a terra estrangeira, e lá o neném chora e a mãe não vê, lá o caldo vai entornar, lá a situação não é boa. Por conta disso que Jeremias chorava, lamentava, se entristecia, porque ele estava avisando que a parte ruim estava chegando e as pessoas não davam ouvidos. E de fato Israel muitas vezes foi avisado e não deu ouvidos, até que nesse ano de 586 eles foram levados cativos para a Babilônia. E lá na Babilônia, irmãos, o povo, e quando eu digo de Israel, para os irmãos entenderem, mas só as duas tribos do sul, mas o povo de Deus, os judeus ou israelitas, como você quiser chamar, eles perderam aquilo que eles tinham de mais precioso. Para os judeus, três letras T são muito importantes: o templo, a Torá e a terra. Qual terra? A terra que foi prometida, que mana leite e mel. Qual Torá? Os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio.
E qual que é o templo? O templo é o que foi destruído. Então eles perderam as 3 coisas e foram levados cativos para uma outra terra. Então aquilo que Deus já tinha avisado lá atrás, por meio de Moisés, se você ler lá o capítulo 28 de Deuteronômio, você vê que ele começa muito bem: olha, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor vai te exaltar, você vai ser bendito ao entrar, bendito ao sair. A gente fica empolgadão, né? E vai até o versículo 13, 14, e ele diz assim: porém, se não obedecer, e ele vem trazendo uma série de juízos. Dentre estes juízos, falou assim: olha, eu vou enviar uma nação de uma terra longínqua, que vocês não conhecem, vão vir aqui, vão te saquear e vão te levar peregrinos para lá. Deus já tinha avisado. Os anos passaram, o povo quebrou a aliança com o Senhor e Deus permitiu que esse dia chegasse. Então agora o povo está sem a lei, sem a Torá, sem o seu templo, sem a sua terra, num ambiente estrangeiro, no meio de pessoas hostis e totalmente desesperançoso, totalmente desalentado, totalmente frustrado, porque aquilo que eles tinham lá atrás como mais precioso já não tem mais. Se você dá uma lida no Salmo 137, você vai ver expressão de tristeza nos lábios daqueles homens que estavam em terra estrangeira, e as pessoas falaram assim: canta para nós um daqueles louvores que vocês cantavam lá em Jerusalém, aqueles que vocês tinham com a harpa. E eles estão lamentando: Jerusalém, 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 que minha língua agarre no céu da boca, se um dia eu me esquecer de ti. Porque eles estão lamentando porque não estão mais na sua terra. E eles falam assim: olha, se eu algum dia me esquecer de Jerusalém, que minha língua agarre no céu da boca, que eu perca a voz. E eles fazem assim: Senhor, como nós podemos cantar músicas nossas, do nosso templo, do nosso Senhor, em terra estrangeira? Irmãos, já viram um ditado que diz: quem canta os males espanta? Tem dia que você está mal, que você puxa o louvor, não puxa? Irmãos, nem louvor dava para eles puxar, de tão mal que eles estavam, de tão triste. Essa situação durou quanto tempo? Meia hora? 5 minutos? 2 anos? 70 anos era o cativeiro babilônico. Irmãos, e uma coisa é quando alguém é preso por uma situação qualquer, e ele sabe que de menos de 24 horas ele vai sair numa audiência de custódia. Vai doer, mas é 24 horas. Vai doer, mas vai achar o culpado, eles vão me liberar. Agora, quando a pessoa chega num ambiente que são 70 anos, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 2 meses, e assim vai passando. Chega um ponto que já não se tem lembranças, já não se tem recordações, somente uma saudade longe e uma tristeza. O texto diz que o povo se via como ossos secos. O povo se enxergava como alguém sem esperança. O povo se enxergava como alguém que já teve vida, que um dia morreu, que o corpo caiu, os livores cadavéricos começaram a aparecer, o sangue escorreu para as costas, a parte de cima ficou amarelada, os bichinhos foram comendo, o tecido foi-se embora, só ficou os ossos, aqueles pouquinho de nervo. O tempo foi passando, nem sobrou nada, só tinham os ossos, e a Bíblia diz que os ossos estavam sequíssimos. Essa era a condição daquele povo. Agora, por que Deus traz essa profecia para Ezequiel? O que Deus queria mostrar a Ezequiel quando ele mostrou aquele vale? Porque ele mostrou todo o vale cheio de ossos, os ossos secos, fez ele andar no meio dos vales, e depois ele diz assim: olha, esses ossos, Ezequiel, são o povo de Israel, esses ossos são a casa de Israel, toda a casa, Judá, Israel, a nação toda, são essas as pessoas. Agora eu te pergunto, eles podem viver? Tem esperança para quem já está totalmente desesperançoso? Tem jeito de se animar para quem não tem mais animação? Tem jeito de trazer de volta a esperança, o vigor para quem está desiludido, Ezequiel? Eu não sei. Tem, cara, profetiza! E aí na profecia dele, ele começa a profetizar, ele vê os ossos se juntando, os tendões sendo estendidos, a carne, a pele, se coloca de pé, profetiza ao Espírito, e ele profetiza e a vida entra. E ele fala assim: e agora está tudo certo, Senhor? Ele: pois bem, Ezequiel, por acaso eu não posso fazer o mesmo com a nação de Israel?
Então essa é a mensagem de alento que você vai levar para as pessoas. Esse é o contexto da visão de Ezequiel. Agora, toda profecia, irmãos, nós observando na Bíblia, toda é uma forma de expressão, mas a grande maioria delas, elas têm um duplo cumprimento. O que é um duplo cumprimento? Um cumprimento local e imediato, para aquele povo ali naquele momento, mas também tem um cumprimento geral para o futuro. Então tem muitas promessas que foram feitas para aquele grupo naquele momento, mas que vão se repetir para um grupo maior no momento futuro. Então aquela promessa de restauração para aquele povo que estava se vendo com ossos secos, que estava desesperançoso, para aquele momento também é uma promessa que pode alcançar a mim e a você, que tantas vezes olhamos para situações da nossa vida, enxergamos como vale de ossos secos, como situações que não têm esperança, desiludidos, e a promessa do Senhor continua a mesma. Eu não posso fazer isso voltar a ter vida? Eu não posso colocar esses ossos de pé? Eu não posso restaurar todas as coisas? Agora, da mesma forma que nós observamos lá atrás, nós precisamos observar nos dias de hoje. Qual foi a causa para aqueles ossos se tornarem um vale de ossos secos? Aquela situação dos israelitas chegou naquele ponto, porque eles quebraram inúmeras vezes as alianças que eles tinham com o Senhor. Quando eu digo as alianças, não porque havia mais de uma, mas por conta das vezes que eles quebraram. Quantas vezes eles desobedeceram, eles se furtaram de cumprir aquilo que Deus tinha prometido? E cada vez que eles iam se furtando, cada vez que eles iam se eximindo de cumprir as obrigações, a situação ia se agravando, até que chegou o ponto deles de fato se encontrarem como um vale de ossos secos. Toda vez, irmãos, que ocorre uma quebra de aliança, a situação se agrava. Todas as vezes que a gente quebra um princípio do Senhor, uma situação se agrava na nossa vida. Porque todo pecado gera o que, irmãos? Qual que é o salário do pecado, irmãos? A morte. Mas e o resto do versículo? O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Está vendo como é que a gente nem lembra da parte boa? Agora o que isso nos ensina, pastor Jair? Irmãos, alguém recebe salário sem trabalhar? Então o salário é uma consequência de algo que foi feito antes, sim ou não? Então Deus falou assim, olha, a consequência disso que você está fazendo aqui, que é o salário, é a morte. Mas o dom gratuito, quando algo é de graça, tem alguma coisa que você faz para receber? Sim ou não, irmãos? É de graça, você faz alguma coisa para receber? Não, irmãos. Então o que o Senhor está dizendo assim, olha, a situação do ossos secos pode até se tornar por conta de um vacilo seu, mas eu coloco ele de pé de forma gratuita, se você se posicionar. Então, irmãos, eu quero partilhar de algumas coisas para nós pensarmos nessa noite. Toda quebra de aliança, irmãos, ela gera problemas. E muitas vezes os problemas não começam grandes, pastor Jair, eles começam pequenininhos. E problemas que começam pequenos e não são resolvidos, eles tendem a crescer. O vale de ossos secos é um problema sério. Não é um osso seco, não é 2 corpos. Não foi assim, tinha 3 amigos juntos ali, morreu, tinha 3, não. Não é uma ossada, é um vale, irmãos. É um vale que de repente o cara olha assim, ele não vê o fim, de onde está acabando ali, não, ele não vê o fim. Problemas seríssimos. Todos nós temos problemas, sim ou não, irmãos? Uns têm problemas sérios, outros problemas seríssimos, outros problemas mais ou menos sérios, mas todos temos problemas. E o que muda então, pastor Vitor? É o tempo que a gente demora para resolver esses problemas. Um prato de comida em cima da pia, problema fácil de resolver, sim ou não, irmãos? Mas se você deixar 2 dias para resolver, já piorou, não piorou? Se demorou 3, demora mais, piora mais ainda. E quanto mais tempo você vai deixando para resolver, pior vai ficando a situação. Então, o que eu quero compartilhar com os irmãos? Algumas lições, irmãos, para a nossa vida. E se você estiver com a Bíblia aberta, eu queria que você me acompanhasse na leitura. Já que todos nós temos problemas, nós vimos que problemas não resolvidos, eles tendem a crescer. Por que tendem a crescer? Porque o problema pequenininho pode ser só alguém que morreu. O problema que não foi resolvido, alguém que morreu, pode começar a dar mau cheiro. Se não deu mau cheiro, pode dar lastrar para dar bicho. Se não resolveu, pode alastrar, dar bicho e começar a ficar com aquela aparência cadavérica. Aí pode alastrar, dar bicho, cadavérica e assim vai, até virar um vale de ossos sequíssimos. Então vamos nos ater ao texto para tirar dali alguns ensinamentos. Primeira coisa que diz o texto, olha só. Verso 1.
veio a mão do Senhor que estava sobre mim, e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Amém? Quem que levou o profeta, irmãos, a um vale cheio de ossos? Quem? Mas quem que era o vale cheio de ossos? Quem que era o vale? Quem? Israel. Por que Deus precisou levar Ezequiel para um vale de ossos secos e falou assim, esse aqui é o povo de Israel? Por que o Espírito precisou, pastor Jair, levar o profeta a um lugar para mostrar para ele uma realidade e explicar, essa realidade aqui é a mesma que você vê com seus olhos carnais? Porque ele via a nação de Israel com seus olhos carnais, concorda comigo? Só que o Espírito falou assim, eu vou te levar agora a um outro lugar para você ver de uma outra forma. Eu vou te levar agora, Ezequiel, para você ter um outro tipo de visão a respeito daquilo que você já está vendo. Então o que o Espírito está ensinando para nós aqui, através dessa visão do profeta Ezequiel? Que existem coisas, irmãos, que estão diante dos nossos olhos, ou debaixo do nosso nariz, como nós dizemos. E a gente olha, tenta entender, tenta compreender, mas não compreende. Mas quando a gente permite o Espírito nos levar, ele nos mostra da maneira como ele enxerga. Tem situações, irmãos, que nós vivemos, que nós passamos na nossa casa, no nosso ministério, no nosso trabalho, em qualquer que seja o lugar, que a gente olha, a gente não enxerga problema, a gente não vê dificuldade, a gente não vê motivo de mudança, a gente não vê motivo de sair daquele lugar, até o momento que a gente permite o Espírito nos mostrar como ele enxerga aquela situação. Tem coisas que a gente faz e a gente acha que é de boa, mas se a gente perguntar, Espírito, me mostra como o Senhor enxerga isso, eu estou vendo como pecado, como perdição. Você está achando que tem vida, porque era o que Ezequiel via. Ele falou assim, agora eu vou te mostrar, está morto, e está morto há muito tempo. Então quando a gente permite o Espírito nos mostrar o ponto de vista dele, nós passamos a enxergar como ele enxerga. Vou dar exemplo aqui, o Jonathan está lá fora lá. Quando o Jonathan olha para mim aqui, irmãos, o máximo que a visão dele vai é ter nessa parede, concorda? A visão dele não sai da igreja, por conta de onde ele está. Onde eu estou, a minha visão sai da igreja, porque eu consigo olhar a rua, consigo olhar o carro, consigo olhar a parede lá do outro lado da rua. Se eu quiser que o Jonathan consiga ter a mesma perspectiva que eu, não adianta eu falar com ele só para olhar para trás, porque lá ele vai enxergar só a parte ruim. Aqui eu estou enxergando grande parte da igreja, mais o pedaço de fora. Então eu falo assim, deixa eu te falar, não adianta você olhar só aquilo que está ruim, vem para cá onde eu estou, porque daqui você vai conseguir enxergar isso e aquilo lá também. Então, irmãos, quando nós permitimos o Espírito Santo abrir os nossos olhos, levar a nossa mente, movimentar a nossa cabeça, fazer com que nós enxerguemos, nós vamos ver o que a palavra diz. Existem caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas o fim deles é morte. Quem que mostra? Só o Espírito. Só o Espírito nos mostra. Tem amizades que parecem boas, mas o Espírito pode mostrar se de fato são boas. Tem relacionamentos que parecem bons, mas o Espírito é quem pode mostrar se de fato são bons. Irmãos, nosso coração prega peça na gente o tempo todo, nos engana o tempo todo. Ai, vou entregar meu coração. Não, filho, não entrega. Se ele já te trai dentro de você, imagina o que você entregar para outra pessoa. Então, irmãos, a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, para trazer, para ficar marcado na nossa mente, sozinho nós enxergamos, mas com o Espírito Santo nós enxergamos além das circunstâncias naturais. Ai, minha família tem um problema, meu casamento não está indo para frente, meu ministério não avança, já fiz tudo que eu tinha que fazer. Tá, permite agora o Espírito te mostrar com os olhos dele. Tinha um desenho muito antigo que era o Thundercats, irmãos lembram? Thundercats? Todo desenho era a mesma coisa, tinha um problema, o problema não era resolvido, chamava os Thundercats chegavam, tentava brigar, aí o Lion, que era o principal, também apanhava, aí ele, vocês não sabem que eu tenho trunfo? Aí ele arrancava a espada de Thunder, não é assim? Botava, aí ele tentava brigar com a espadinha desse tamanho, não dava certo, aí ele pegava a espada, botava no meio da testa, não era assim? E ele pedia visão além do... Sim ou não, irmãos? Não é assim o desenho Thundercats? Mas alguém lembra, não estou ficando velho não, né? Pois é, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa.
você também tem uma espada que, quando coloca entre os olhos, por testeira, ela te dá uma visão que vai além do normal, além do comum, te faz enxergar além daquilo que está diante dos seus olhos. Você passa a caminhar por fé e não por vistas. As circunstâncias já não movem mais as suas decisões. Quem que faz isso, pastor Vitor? Só o Espírito Santo. Tem uma canção muito antiga que fala assim: só o Espírito de Deus pode nos levar a andar em Deus, a viver em Deus. Mas qual frase que tem na música, pastor Vitor? Só essas. Ele fala assim: só o Espírito Santo pode te levar a andar e viver em Deus. Então, o profeta, irmãos, ele só conseguiu ter a visão porque o Espírito Santo mostrou. Existem muitas pessoas que estão em relacionamentos abusivos e acham que o normal é o relacionamento abusivo, até que vem alguém de fora: olha isso aqui, olha esse exemplo aqui, olha essa circunstância, olha aquela pessoa aqui. Aí quando ela começa a enxergar com os olhos de quem tem uma visão mais apurada, realmente a situação é pior do que eu estava imaginando. Tem gente que está viciado. Hoje eu vício no celular, né? Viciado. Você está viciado? Eu não. A pessoa não enxerga, mas quando ela permite que alguém abra os olhos dela e mostre uma outra realidade, ela realmente precisa mudar. Então é isso, irmãos, que o profeta aprendeu nesse dia. Quando ele permite ser guiado pelo Espírito, ele tem uma visão que vai além da sua visão comum. E agora ele, levado pelo Espírito, ele se depara com um vale de ossos secos, e diz a palavra que ele começa, fica o quê? Fica com medinho? Não, ele começa a andar no meio do vale, pisar nos ossos, tocar os ossos, ter contato com os ossos. Porque, irmãos, não adianta o Espírito Santo mostrar para nós se nós tivermos coragem de tocar. Tem coisas que o Espírito Santo já mostrou que ele não gosta, ele já mostrou que é problema, já mostrou que é pecado, já mostrou que tem que resolver, e a gente está com nojinho de pegar, não quero mexer nesse vespeiro, não quero ressuscitar a pessoa na memória, no meu coração, não vou ligar para ele não. O profeta começa a andar no meio do vale, e aí ele faz uma constatação, aliás, duas, né? Os ossos eram muito numerosos, e eles estavam como, irmãos? Como é que eles estavam, irmãos? Sequíssimos. Sequíssimos é muito seco, muito seco. E aí, irmãos, como eu sempre digo, eu gosto de observar as coisas e ficar pensando, matutando. Falei esses dias com os irmãos, falei assim: olha, eu gosto de pegar a Bíblia e ir riscando as partes que eu acho mais interessante, amarelo. Aí depois eu vou ver, está tudo amarelo, não adianta. Aí tem que riscar de uma outra cor. Mas eu gosto, irmãos, de ficar observando as palavras. Algumas Bíblias vão estar sequíssimos, outras vão dizer que eles estavam muito secos. E eu quero chamar a sua atenção para um detalhe, que talvez a gente já tenha lido e não tenha pensado nisso. Irmãos, quando a gente fala de ossos, aqui a gente sabe que está falando de uma ossada humana. Depois se coloca em pé como um exército. Agora, como é o corpo humano? O corpo humano, irmãos, é feito da maior parte de tecido mole. Uma parte do nosso corpo é líquido. Então, quando alguém morre, até aquele líquido se esvair, até a carne toda ser comida, até aquilo tudo deixar de fazer parte, de deixar de ter o líquido, ficar aquelas peles sequinhas, os bichos acabarem de comer, para ficar só os ossos, foi pouco ou foi muito tempo, irmãos? Muito tempo. Muito tempo. Então o profeta está tendo uma visão que permitiu o Espírito Santo mostrar de coisas que já podiam ter sido resolvidas há muito tempo e não foram. Então, quando a gente permite o Espírito Santo abrir os nossos olhos, a gente vai enxergar algumas coisas. Acabou de morrer, vamos eliminar isso rápido. Outras, morreu tem uma semana, está com o corpo meio combalido já. Mas existem situações, irmãos, que nós vamos arrastando ao longo da nossa vida, que se tornam como ossos sequíssimos. Problemas de longa data. E quando eu digo isso, irmãos, não pensa que a gente está chovendo no molhado não, porque não está. Pastor Vitor, eu já sou crente. Eu também sou, irmãos. E se eu olhar para trás, tem um monte de coisa que eu preciso mudar, sim ou não?
Tem coisas que pode esperar mais meia hora. Tem coisas que não pode esperar nada, que a melhor data era ontem. E como é que eu faço a diferença, pastor Vitor? Quando eu permito o Espírito Santo me mostrar. Os ossos sequíssimos, irmãos, mostram problemas agravados pelo tempo. Então, problemas que não são resolvidos e que tendem a crescer, se eles não forem consertados a cada vez ou a cada momento que passa, a consequência dele é maior. Você tem o seu carro lá, está dirigindo bonitinho, acendeu uma luzinha no painel. Só uma luzinha no painel, você continua rodando. Aí ele acende outra. O que é essa luzinha? Era só uma bombinha de óleo piscando para você. Aí você continua rodando com o carro. Era só completar o óleo do carro, porque você não deu atenção àquele problema que começou pequeno, era só um osso pequeno, se tornou um osso sequíssimo, irmão. E agora o carro bate no motor e o problema é bem maior. Não, pastor Vitor, é só uma briguinha lá em casa. Está pequeno. Resolve. Mas é só... Resolve, irmãos. Resolve. Por quê? Porque se a gente não resolver, eles vão crescer. E quanto mais o tempo passa, pior fica para consertar. Se aparecer uma manchinha de água ali na parede, eu sei que tem um vazamento. Se eu demorar tempo demais, ela vai começar a umedecer a parede, vai mofar, vai descascar a tinta, se tiver revestimento corre risco de soltar, porque eu não resolvi, o problema vai ficando maior. Então, irmãos, quando o profeta constata que aquele problema era de ossos sequíssimos, ele estava tendo uma constatação, que era um problema de longa data. Talvez se Israel tivesse dado ouvidos ao Senhor lá atrás, permitido o Espírito Santo tocar no coração, permitido o Senhor reconduzi-los para o caminho, eles não estavam se sentindo como ossos sequíssimos, não estavam se sentindo numa situação tão degradante, tão humilhante, tão extrema como essa. E se você ver o texto, como a gente citou agora há pouco, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. E o texto vai dizer assim, como fizeram os nossos antepassados no tempo da provação deles. Eu pego eles como referência, porque eles endureceram o coração. E porque eles tiveram o coração duro, ou o povo de dura serviço, como diz a palavra, a situação ficou nesse ponto. E aí está lá o profeta, andando, permitiu o Espírito Santo mostrar, o Espírito Santo mostrou onde está o problema, ele começa agora a manusear, a pensar como ele vai resolver o problema. Nossa, já é um problema que tem longa data, já podia ter resolvido, já está enxergando aquilo que ele precisa fazer, mas ele não sabe como fazer. Porque Deus pergunta para ele assim, e aí, profeta, pode reviver esses ossos? O que ele diz, irmãos? Senhor, tu sabes. O que ele está dizendo assim? Eu não tenho resposta, eu não tenho solução. Agora, irmãos, ele podia falar assim, eu não sei não é comigo não. Observe que Deus perguntou se os ossos poderiam ressuscitar, se os ossos poderiam reviver. Ele falou assim, você tem a resposta? Quem falou assim, eu não sei. Mas ele complementa, eu não sei, mas eu sei quem sabe. Então tem coisa que a gente vai olhar para dentro da nossa vida, eu não sei resolver, mas eu sei quem. Eu não tenho solução, mas eu sei quem. Eu não consigo com isso, mas eu sei quem consegue. Então, irmãos, a gente aprende que tem situações nas quais nós vamos nos envolver, problemas nos quais nós vamos nos deparar, que mesmo que nós não tenhamos solução, nós temos alguém que pode solucionar para nós, que nos dá o seu aval, que nos dá o seu apoio, que nos orienta, que nos instrui. Foi isso que o profeta fez. Ele falou, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, eu não consigo resolver, mas o Senhor consegue. Senhor, eu não consigo mais com meu filho, mas o Senhor consegue. Senhor, eu não consigo mais dar conta do meu casamento, mas o Senhor consegue. Senhor, eu já tentei tudo, está ossos secos, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Senhor, essa igreja não vai dar mais nada, mas o Senhor consegue. Senhor, não tem dinheiro para nada, mas quem disse que você precisa de dinheiro? Mas o Senhor consegue. Irmãos, pior do que não ter condição de resolver um problema é não saber quem pode resolver o problema. Tem gente que usa um ditado e fala assim, eu não preciso ter todas as respostas do mundo, eu preciso ter o telefone de quem tem as respostas. Facilita, não facilita? Eu não sei, mas se eu souber para quem que eu ligo. Então, irmãos, tem coisas que nós não vamos saber resolver mesmo. Tem coisas que o Espírito Santo vai nos mostrar o problema só para nos mostrar a nossa incapacidade de resolvê-lo. O que ele quer? Só que a gente aceite a ajuda dele. Senhor, eu não consigo. Eu sei que você não consegue, filho, agora joga para mim de novo.
Agora olha que fantástico. Senhor, eu não sei. Eu não sei se pode, mas o Senhor sabe. E Deus podia falar assim: sai fora, estou perguntando para você. Não vem com esse joguinho de palavras não, Ezequiel. É você que tem que resolver. Não é você, israelita, não é você que faz parte da nação, que deu causa ao problema? Ou você acha que você nasceu agora sem problema nenhum? Você também faz parte do problema. Deus podia ter respondido isso, não podia? Está vendo esse ossinho aqui? Esse é você, Ezequiel. Não. Senhor, eu não sei. Tu sabes. O Senhor falou assim: tudo bem, Ezequiel, vem cá. Faz assim, profetiza a esses ossos. Diz a eles: ossos secos, assim diz o Senhor, farei vocês se juntarem, colocarei tendão, colocarei carne, colocarei pele, colocarei vocês de pé, colocarei vocês no espírito. Quem estava falando isso, irmãos? Quem estava falando isso, irmãos? Quem estava falando isso, irmãos? Ezequiel? Não, Deus. Ezequiel não sabia. Eu não sei falar, então como é que eu falo? Fala assim, Ezequiel: ossos secos, ossos secos. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor: farei entrar em vós. Farei entrar. Ele não sabe, Deus está falando com ele como que ele ia fazer. Então, irmãos, quando nós damos liberdade ao Espírito Santo, quando nós jogamos para ele: Senhor, eu não sei fazer, como que eu faço? Faz assim, assim e assim. Fala desse jeito, vai por esse caminho, toma essa decisão, faz esse propósito, toma essa atitude, muda de direção para aquele lado. Observe, irmãos, que ele não deixou Ezequiel assim, não, irmãos. O Senhor é um Deus que mostra o problema, mas ajuda o problema. Ele é aquele que faz a ferida e que liga a ferida. Então, exemplo, estou te mostrando o problema, você sabe resolver? Não, então vem cá que eu vou te ensinar. Mas não adianta eu te ensinar de onde você está, você tem que estar no lugar onde eu estou para você ter a visão que eu tenho. Ninguém olha para trás não. John, daí, pode olhar para todo mundo, quantos pares de olhos você consegue enxergar aí? Quantos? Chuta aí, irmão. Não, quantos você está enxergando? Quantos pares de olhos? Enxergando os olhos. De bandinha assim, nem olho não. Então vamos mudar. Quantas pessoas você está vendo face a face daí? Agora corre aqui rapidinho, corre aí. Quantas faces você está vendo daqui? Um monte. Né? Não são as mesmas pessoas no mesmo lugar? Sim. Só uma questão de perspectiva, não é? É. Obrigado, meu querido. Você é muito bom de teatro, viu, cara? Esse menino nota 10. Os irmãos entendem? São as mesmas pessoas no mesmo lugar, na mesma hora. É só uma questão de perspectiva. Ele permitiu eu trazê-lo onde eu estava para mostrar como eu estava enxergando. Aí, pode dar jeito, Ezequiel? Não sei, Senhor, o Senhor que sabe, é claro que eu que sei, eu vou te ensinar agora. Anota aí, meu querido, profetiza aos ossos, tá? Profetiza. Fala o que, Senhor? Fala, assim diz o Senhor, tá? Assim com 2 S? Sim com 2 S. Vai que não sabe escrever. Então, irmãos, o Senhor está ensinando, e o Senhor com paciência, diga assim. Podia falar assim: ossos secos fica de pé. Não, vai por parte. Ossos secos, porém vós pele. Fala aí, falou? Não adianta botar a pele se o osso não estiver de pé, cara. Tá bom, Senhor. Porém carne também. Depois vai vir a pele. Calma, agora está de pé, tá? Vou pôr espírito. Ensinou passo a passo. O Senhor é o Deus que ensina, irmãos. A palavra diz que Deus corrige ao filho que ama. Porque filho, irmãos, eu não posso cobrar da Alice uma coisa que eu nunca ensinei para ela. No direito tem uma máxima que diz que não existe crime sem lei anterior que o defina. Não pode falar que é crime se ninguém falou que antes que era crime. Eu não posso cobrar dela uma conduta se eu não ensinei uma conduta. Então, quando você tem que dizer que eu falo assim: eu não sei resolver, Senhor. O problema do meu casamento eu não sei resolver. O problema do meu filho eu não sei resolver. Eu não sei resolver o problema da igreja, eu não sei resolver o problema do meu vício, eu não sei resolver o problema de tantas coisas. Mas que os ossos já estão sequíssimos e eu não quero mais viver nesse osso sequíssimo. Eu não sei. Tá bom, é assim, vai por aqui, faz desse jeito. Pastor Vitor, como é que eu faço? Como diz a musiquinha da pastora Isabel, como é que é?
curve a sua cabeça, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e comece a orar, porque Jesus está aqui, presente no meio da gente. Ele começa a passear, e só aqui, irmãos, na sua casa. Você pode pegar Jesus assim, ó, abrir Jesus no meio, folhear Jesus, ver Jesus no começo, ver Jesus no fim. Ele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Que é isso, pastor Vitor? Ele é um livro? Não, irmãos, ele é a lei, ele é a letra, ele é o logos, ele é a palavra. No início eras a palavra. Com Deus. Quem é isso? João capítulo 1. Ele estava com Deus no princípio, ele era o princípio, o verbo. Então ele ensina, irmãos. Agora tem um detalhe importantíssimo. Senhor, eu não sei. Tá bom, vou te falar. Faz assim, 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 assim e assim. E o verso seguinte diz o seguinte, olha só. Então, verso 7. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Ou eu profetizei como se me deu ordem. O que isso mostra para nós, irmãos? Tantas e tantas vezes o Espírito Santo, o Senhor ministra no nosso coração, numa pregação, na palavra, faz isso, 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 e a gente faz outra coisa, faz ou não faz? Vai por aqui, a gente vai para o outro lado. Mas os ossos continuam secos, você vai continuar mesmo. Estou falando para você fazer uma coisa, você está fazendo outra. Estou indo para outro lado. Por que, pastor Vitor, que eu preciso fazer o que Deus está falando? Porque quando Deus fala, irmãos, Ele zela, Ele vela pela palavra. O endosso é dele. Irmãos, quando você compra um produto, o produto pode ser o mais mirabolante possível. Se você seguir o manual, você pode nem estar entendendo, mas você segue o manual, qualquer problema que der, você pode ligar para a empresa e falar assim, olha, a responsabilidade é sua, porque foi você que mandou fazer isso. Pode ou não pode? Num produto. Então, quando você segue aquilo que o Senhor está te instruindo, irmãos, quem é que compra o barulho? Já ouviu essa expressão, comprar barulho? Quem que mata no peito e fala assim, não, é comigo, foi eu que mandei ele fazer desse jeito? O Senhor. Irmãos, quando você cumpre os princípios da palavra, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, porque é o Senhor quem fala. Tantas vezes você vai pegar textos assim, várias profecias enorme, bonita, e chega no final assim, eu, o Senhor, estou falando. Assim diz o Senhor. Para quê? Para dar chancela de quem que está endossando aquilo. Um dia Pedro está na praia, sentado no seu barco, cabisbaixo, macambúzio, sim, triste, lavando as redes, cantando a música, amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas uma noite, estava cansado, sobrecarregado, e está lá triste, irmãos, e de repente vem alguém andando na praia, e aí, tudo bem? Aconteceu aí, cara? Estou meio chateado. Se você jogar a rede do outro lado, não, já pesquei a noite inteira, rapaz, leva mal não, mas se tem alguém que entende de pesca aqui, sou eu. Irmãos, Pedro era pescador profissional, entendia do mar, entendia do barco, entendia da rede. Imagina a frustração de alguém que sabe o que está fazendo e não dá certo. Imagina alguém que vive de pesca e pensa assim, cara, eu tenho conta para pagar, prestação do barco talvez esteja atrasada, já estava planejando, programando uma amortização para comprar um barco novo, deu tudo errado. Aí vem Jesus e fala assim, joga do outro lado. Aí ele falou assim, eu já pesquei a noite inteira e deu errado, mas sob a tua palavra eu vou lançar de novo. Por que deu certo, irmãos, agora? Irmãos, não tinha uma linha imaginária debaixo do barco, assim que o peixe só ficava de um lado para o outro. Qual foi a diferença agora? Agora ele fez pautado numa palavra. Você imagina? Sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Ele vai para o barco, para a praia e não dá nada. Quem quer ficar com vergonha? Ele ou Jesus que deu a palavra? Então quando o Senhor nos instrui, irmãos, quando o Senhor orienta, é para não ter erro. Profetiza, filho do homem. Eu profetizei como se me deu ordem. E ele começou a profetizar. Você precisa, irmãos, começar a profetizar. Você precisa começar a abrir a boca, a colocar em prática aquilo que o Senhor está ensinando, aquilo que o Senhor está falando. Quantas coisas você tem ouvido nesse lugar, nesse altar? Quantas vezes você tem sido confrontado pelo Espírito Santo? Isso é pecado, essa conduta não está legal, isso você precisa mudar, esse lugar você não pode ir mais, essa roupa não está boa, isso você não deve fazer, isso você não deve beber, isso não está legal para você.
quantas coisas o Senhor tem tratado. O profeta decidiu profetizar, decidiu agir conforme o Senhor estava orientando. E aí acontece algo, irmãos. Então eu profetizei como se me deu ordem. E enquanto eu profetizava, o que diz o texto, irmãos? Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Sim ou não? Irmão, se eu fizer assim, ó, eu estalo o corpo, e olha que eu estou vivo, hein? Se eu cair morto agora, vai cair meu corpo tudo pertinho. Se meu osso secar, de repente um cachorro pega aqui, sai correndo, chega ali na esquina e não gostou do osso e larga lá. Então imagina um vale de ossos secos, irmãos. Você acha que os ossos estavam tudo pertinho? Essa perna, não, a perna estava aqui, o corpo estava lá, a cabeça lá do outro lado. E ele começou a profetizar: ossos secos, assim diz o Senhor. E aí começa o barulho. Tá! Porém vós, pá! Porque cada osso começou a bater com o seu osso. Um barulho, um rebuliço, um ruído. Irmãos, quantas vezes você começa a se posicionar no Senhor e o ruído, o rebuliço, o barulho te faz parar aquilo que você está fazendo? Porque ele começou a profetizar, e os barulhos começaram a acontecer, e o chocalho batendo, e o osso, mas ele não parou até que viu a obra completa. Isso mostra para nós, irmãos, que em alguns momentos nós vamos começar a nos posicionar no Senhor, as coisas vão começar a dar errado, as coisas vão parecer desandar, para ver se você para. Tem gente, irmãos, que vive amasiado de 50 anos, aí decide casar. Quando casa, uma semana separa. Conhece gente que é assim? Por quê? Porque enquanto ele estava só juntado, ele deixava de usufruir algumas bênçãos que Deus tem para o matrimônio, para a vida de casado. Vou viver juntado, vive, depois você paga o preço. Agora quando ele falou assim, vou me posicionar, casei. Aí o diabo falou assim, opa, aí não, cara, aí não, hein? Olha, tinha coisa que você não fazia justo, que agora você vai fazer, você não vai ficar assim não. Aí ele começa a sofrer perseguições que ele não sofria antes. Por quê, pastor Vitor? Porque piorou? Não, porque agora ele está num lugar que ele tem coisa, mas não, ninguém rouba quem não tem nada não. Faz sentido? Ninguém rouba não. Eu nunca vi um mendigo sendo roubado. Força de expressão, às vezes passa alguém em casa, mas assim, os irmãos conseguiram entender. Quem não tem carro não pode ter carro roubado. Então tem coisas que nós começamos a nos posicionar no Senhor e o barulho vai acontecer mesmo, para ver se a gente está atento, para ver se a gente tem disposição, para ver se a gente está tá imbuído naquilo que a gente está fazendo. Tem gente, irmãos, que fica 50 anos afastado da igreja, aí começa a vir, vem uma semana, aí vem na segunda, ai, nossa, estou sofrendo uma opressão. Claro que vai sofrer, cara, tu estava longe de Jesus, tu está voltando. Tem gente com 50 anos fumando, aí largou um cigarro, não consigo ficar sem cigarro. Claro, tu está ouvindo o rebuliço da sua ação. Mas persevera, irmãos. Eu lembro de um episódio que, perto da nossa casa, tinha um lugar onde a gente jogava bola lá, e mesmo a gente criança, naquela época já tinha uns drogados, igual tem hoje. E eu me lembro de ouvir, me lembro da pessoa, eu lembro do dia, eu sentadinho no canto da quadra, e uma pessoa, chama William, faz diferença, nem sabe onde eu estou, e mesmo se eu ouvir o William não vai saber quem é ele. Se souber, fica abençoado, porque foi um exemplo que me inspirou. E ele contando assim, cara, eu estou felizão, contando para as outras pessoas lá, estou felizão, cara, estou felizão, pô, estou muito feliz, cara, estou muito feliz. As outras falaram assim, por que você está feliz, rapaz? Ele, eu estou 3 dias sem cheirar cocaína. Aí todo mundo começou a rir dele. Você está desvirtuando? Mas riu porque como se assim, pô, você está 3 dias sem cheirar cocaína e está feliz? Ele, pô, cara, eu cheirava cocaína todo dia. Cara, olha que ruído de osso do lado dele, que barulho, que afronta. O que aconteceu depois, pastor Vitor? Não sei, só lembro desse episódio, mas me marcou. Então, irmãos, tem coisas que você vai começar a se posicionar, e se você não tiver disposição para matar no peito e continuar firme, tu vai sucumbir. Mas o texto nos mostra, irmãos, que quando há perseverança em cumprir aquilo que o Senhor está mostrando, o resultado é certo, porque quem falou não foi o homem, foi o Filho do homem, o Senhor quem disse, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus não faz curva, irmãos. Quem é que dirige? Quem não dirige talvez vai saber. Irmãos, qual que é a marcha mais importante ou mais forte do carro? Qual, irmãos?
A primeira e a? Primeira e ré. Por que primeira e ré? Que é mais importante, mais forte. Se você estiver num morro assim a pique, você consegue subir ele de quinta? Não, amor, primeira. Você consegue arrancar com o seu carro de quinta? Precisa ser de? Por que a primeira e a ré são as marchas mais fortes? Porque você está tirando o carro da inércia. O carro está parado. Tem que fazer muita força para poder movimentar aquilo que está parado. Os ossos estão sequíssimos. É muita força para começar o movimento. E aí você vai se esforçando, o barulho acontece, mas você vai continuando, o rebuliço está acontecendo, mas você persevera, aí de repente você bota a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Irmãos, quem está de quinta marcha, passa no buraco, quem nem vê que passou no buraco, já foi embora. Quem já está voando, está vibrando, nem liga. Quem está de quinta marcha, chega na igreja, alguém não deu paz para ele, fala assim, tá bom, Deus te abençoe, e vai embora. Quem está de primeira ainda, não deu paz para ele, ele fica murchinho, e fica com raiva. Quem está de primeira, se chegar na igreja, primeira marcha, né? Tem que explicar, quem pega essas três, você acha que está sem roupa de baixo. Quem está na primeira marcha, vem na igreja, se o pernilongo morder, não, essa igreja tem muito pernilongo, eu não sei se é pernilongo, se é dengue, se é chikungunya, não vou voltar lá mais não, vai que eu morro, vai que é hemorrágica. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, estou dando exemplo, não estou querendo dizer que tem gente que se frustra com coisas pequenas, os irmãos estão entendendo? Não gostei daquela música que cantou aquele dia, mas a música nem era para você, uai. Então, se a gente vai amadurecendo no Senhor, a gente avança na marcha, os ruídos vão acontecendo, mas a gente persevera. De repente a gente está em alta velocidade, vendo o corpo se colocar de pé, e vendo aquilo que o Senhor está fazendo, vendo a vida sendo restaurada, o casamento sendo reestruturado, o problema deixando de ser problema, que era osso seco, agora já está de pé. E agora, pastor Vitor, eu fiz isso tudo. Vamos ficar de pé para parecer que está acabando, irmão? Vamos ficar de pé para parecer que está acabando mesmo. Irmãos, os ossos se colocaram de pé, o corpo está lá, mas não tinha vida. Tinha vida? Não. E aí, Senhor, eu fiz tudo que você mandou, não tem vida agora, o que eu faço? Ele profetiza ao Espírito. Eu vou soprar. Profetiza que o Espírito vai vir dos quatro cantos da terra e vai encher, vai trazer vida àquilo que estava morto. Nos mostra, irmãos, que nós vamos caminhar, nós vamos nos esforçar até o nosso limite. Quando o nosso limite chegar, o Espírito Santo completa a obra que ele começou. A palavra diz em Filipenses 1,6 que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir até o dia de Cristo Jesus. Então aquilo que ele começou a fazer, que ele te instruiu, que ele te orientou, ele vai sustentar. Quando, pastor Vitor, que ele vai sustentar? Se você seguir exatamente aquilo que ele falou para você fazer. Irmãos, às vezes nós compramos um produto na nossa casa, e se a gente arrancar um parafuso, arrancar um lacre, ou usar o produto de maneira contrária ao manual, a gente perde a garantia, a gente perde o direito de ligar para o fabricante, pedir ajuda, pedir um novo, pedir a restauração, porque a gente não andou de acordo com aquilo que foi ensinado. Então quer ter um casamento cheio de vida? Ande de acordo com o que foi ensinado. Quer ser um jovem abençoado, uma jovem abençoada? Ande de acordo com aquilo que foi ensinado. Quer ter um ministério frutífero? Ande de acordo com aquilo que foi ensinado. Irmãos, hoje é a oportunidade de nós colocarmos em prática o que nós aprendemos com o profeta Ezequiel. Eu não sei se você ainda precisa ter os seus olhos abertos para enxergar algumas situações. Se é o seu caso, peça ao Senhor nessa noite: Senhor, eu estou vendo que a situação não está legal lá em casa, mas me ajude a enxergar como o Senhor enxerga. Senhor, meu filho está desobediente, minha filha está desobediente, meu marido, a gente não está se entendendo, mas me ajuda a enxergar como o Senhor enxerga. Não, pastor Vitor, eu já enxerguei. Então muda o seu pedido, Espírito Santo, me ajuda a agir. Eu não sei, me ensina a operar, me ensina a dar a palavra. Não, pastor Vitor, eu já comecei a fazer. Então pede ao Senhor para te dar perseverança, para você continuar quando os ruídos acontecerem. Cada um de nós está no estágio, irmãos, mas todos nós temos do Senhor a mesma promessa, de ter uma vida abundante no Senhor. E o Senhor te trouxe aqui nesta noite para você ouvir essa palavra e guardar ela no seu coração.